Fala, nação tricolor, estamos chegando com mais um vídeo do nosso canal, mais um Fusarca Tricolor aqui para vocês. Segunda-feira, começando mais uma semana, que a gente tem uma semana abençoada, que tem uma excelente semana. E vamos juntos, né? Com o nosso Fusarca Tricolor. Você que está chegando, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Tem um negócio branco aqui no meu boné, o do lado de cá. Muito bem, um pelinho branco, né? Mas enfim. Ó, hoje a gente com a camiseta do Maringá Futebol Clube, a camiseta de goleiro do Maringá, é o outro tricolor que me faz passar raiva também, não é mesmo? Tá nada bem na Série C, mas vai se recuperar, inclusive entra em campo hoje, frente à equipe do Brusque, precisando voltar a vencer, porque tá a 3 pontos da zona de rebaixamento, mas também a 3 pontos do G8. Enfim, vamos lá, vamos trazer informações do São Paulo Futebol Clube, porque a gente viu numa partida contra a equipe do Flamengo, uma realidade que o São Paulo está. E a dura realidade. Mostrou muita coisa, né? Eu vi muita gente comentando, inclusive o Japa fez uma live aqui muito bacana, trouxe o Cruz, trouxe o Fernando, né? Se eu não me engano, toda a galera que veio para cá, muito obrigado pela galera que esteve com a gente. Mas o jogo do São Paulo contra o Flamengo expôs uma realidade muito triste do São Paulo diante de um time como o Flamengo. E não só expôs o tamanho da diferença de elenco, o tamanho da diferença de clube, o tamanho da diferença de gestão, o tamanho da diferença de profissionalismo, mas também traz uma coisa que dói demais nos São Paulinos, em nós, torcedores do São Paulo, que é o quê? Saber que o São Paulo, há tempos atrás, já foi o Flamengo. Como assim, Hugo? Eu explico. Lá nos meados, depois de 2005, né, que o São Paulo conquista o título mundial, vem aí 2006, 7, 8, 9, o São Paulo chega em finais de Libertadores de novo, tricampeão brasileiro de forma seguida. O São Paulo era o que é hoje o Flamengo e o Palmeiras. O São Paulo era esse time, exemplo de gestão, bem organizado, sabia onde ia buscar os seus reforços, garimpava muito bem o mercado, fazia gestão de grupo, fazia uma gestão profissional à época. E tudo isso foi se perdendo dentro de uma arrogância política e uma arrogância estrutural que veio se formando dentro da diretoria do São Paulo. Lembrando, mais uma vez, a arrogância é da diretoria do São Paulo, não do torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo seguiu sonhando em ver esse time, em ver esse clube como era há tempos atrás, mas isso foi se perdendo. E isso mostrou para o nosso torcedor que o São Paulo um dia já foi isso, já foi o que é o Flamengo hoje para o cenário nacional e internacional, e hoje mostra a decadência da gestão, o que péssimas gestões seguidas fazem com um clube de futebol. O Flamengo hoje é sim um exemplo a ser copiado, porque o São Paulo também já foi lá atrás um exemplo a ser copiado. Todo mundo queria ser o São Paulo. Todo mundo queria ter a gestão do São Paulo. E hoje, ninguém usa o São Paulo para exemplo de mais nada. Ou melhor, até usa. Mas como exemplo negativo. De como não se fazer gestão. De como não se fazer um clube de futebol. De como não se fazer futebol. É o exemplo que é usado o São Paulo. Só exemplos negativos. Só exemplos ruins. E é uma triste e dura realidade que passa o torcedor do São Paulo. Mas a gente tem um sonho de que isso um dia vai passar. Tem um sonho de que o São Paulo vai voltar a ser aquele São Paulo que a gente sempre sonhou e imaginou. E já viu ser o tricampeão brasileiro, conquistar a tríplice coroa no ano, Campeonato Paulista, Libertadores e Mundial de Clubes, não é mesmo? É o São Paulo que outrora ficou para trás por causa de dirigentes que só pensam em mamar na teta desse clube tão gigante quanto é o São Paulo. Hoje, a gente vê a Copa do Mundo de Clubes se encerrando e a gente não imagina o São Paulo estando nela com esse tipo de administração.
com esse tipo de situação. Por falar em esse tipo de gestão, por falar em esse tipo de situação, por falar na situação que o São Paulo chegou, depois da derrota para o Flamengo, onde só o Flamengo jogou, basicamente, isso mostra muito também de como está o São Paulo. O Crespo deu uma coletiva, acho que muito pesada. Acho que foi uma coletiva muito realista. Acho que foi uma coletiva muito, como posso dizer, foi uma coletiva muito forte. Porque vale a pena a gente ressaltar, o jogo foi lá no sábado, mas vale a pena a gente ressaltar o que aconteceu durante a entrevista, porque nós vimos um Crespo sendo questionado sobre reforços, aí você não fala comigo, aí é com os médicos, o Crespo colocando todo mundo para dividir um pouco a culpa, senão fica só no colo dele. Então, assim, ele foi ignorante. Não acho que ele foi ignorante, eu acho que ele fez o que qualquer treinador deveria fazer. Chegar e falar, viu, não compete a mim, eu só posso rezar. Se o Lucas estando ou não, eu só posso rezar. Eu quero ter o Lucas, eu preciso ter o Lucas, eu necessito ter o Lucas, e o jogo contra o Flamengo mostrou que precisa ter o Lucas. Mas não depende do Crespo. O Lucas ainda sente dores. O Lucas ainda foi uma pancada no joelho que ninguém sabe, ou melhor, ninguém não, que o departamento médico do São Paulo não sabe como tratar a princípio. E aí vai desgastando o jogador dentro do clube, vai desgastando o jogador fora do clube, a esposa do Lucas teve que vir a público falar sobre como está sendo o Lucas lutar contra essa lesão, as dores que ele sente, às vezes que ele fica... O Crespo fez uma coletiva muito importante. E aí ele trouxe uma outra realidade para o torcedor do São Paulo, que é a realidade de pontos no Brasileirão. Ele deixa claro, vamos priorizar o Campeonato Brasileiro. Eu vou até abrir aspas aqui para a frase do Crespo. Ele fala assim, ó, a ideia é pensar no Brasileirão e começar a fazer pontos para sair de uma situação desconfortável. Copa do Brasil e Libertadores são um sonho, é uma outra coisa. A prioridade é construir uma identidade, construir uma chance para a próxima temporada, começar a fazer pontos para no meio dessa situação e esperar alcançar o sonho de ganhar a Libertadores. Vamos focar no que podemos fazer neste momento. É tentar recuperar a equipe, lutar, disputar cada bola. E a gente sabe perfeitamente que, graças a Deus, não é todo dia que a gente vai jogar contra o Flamengo. Ou seja, ele mostra aquela realidade que a gente falava há pouco em relação ao Flamengo, ao São Paulo ter ficado deste tamanho esportivamente ou ter se apequenado em forma de gestão, porque o time, o clube do São Paulo, ele é gigantesco, a história do São Paulo é a maior do Brasil e do mundo, não tem como, né? Mas o Crespo traz essa realidade de que hoje somos amplamente inferiores ao Flamengo. A nossa realidade é buscar pontos no Brasileiro. Libertadores é um sonho. A gente sonha com o título de Libertadores. Assim como a gente sonhava com o título de Copa do Brasil, que acabou acontecendo nas mãos do Dorival. São algo que, nesse momento, não é a prioridade. Copa do Brasil e Libertadores é uma competição onde o São Paulo precisa estar muito bem e as outras equipes também precisam estar num momento não muito bom. Porque senão o São Paulo vai ter dificuldades nessas competições também. É a realidade. Não dá aqui pra gente ficar floreando, achando que vai ser campeão da Libertadores, achando que vai ser campeão da Copa do Brasil, achando que o mar de rosas ainda acontece. Tudo é muito lindo, tudo é muito maravilhoso. Eu acho que o jogo e a coletiva, elas se casam, elas se completam e mostram a realidade de um São Paulo. Então a gente precisa começar a semana lembrando que a realidade do São Paulo hoje é não cair para a Série B.
Até porque cair para a Série B não resolve em nada, não ajuda em nada. Você perde dinheiro de TV, você perde patrocínio, você acaba tendo um decréscimo desportivo, você perde 2 anos praticamente, porque se você cai para a Série B, você não vai jogar Libertadores no ano que você não tá, e você não joga Libertadores no outro ano, porque você vai estar na Série B e você tem 1 ano para disputar, você perde 2 anos praticamente. Então pensa bem, aqueles que acham que cair para a Série B é uma solução importante, é uma solução extrema para que o São Paulo possa voltar aos tempos de glória, cair para a Série B é perder 2 anos, não é 1 ano só não, 2 anos. Se você cai para a Série B, você fica 2 anos sem disputar Libertadores. E ainda correndo risco de não ir à Copa do Brasil, dependendo dos resultados do seu desempenho no estadual. Então, cair para a Série B é perder, não é 1 ano só não, é perder 2 anos. Então, cair para a Série B não é o resultado. Não é o resultado, não é a solução. E o Crespo deixa claro que hoje a prioridade no São Paulo é estar lutando contra o rebaixamento. Somar pontos é o que a gente precisa. E somar pontos o mais rápido possível em relação aos seus próximos adversários. O próximo já é o Bragantino, que venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. O Bragantino, que hoje está no top 4 do Campeonato Brasileiro. Acha que vai ser jogo fácil? Negativo. Não vai ser nada fácil. E depois tem só um clássico contra o Corinthians. Ou seja, o começo do Crespo é muito, mas muito complicado. Vamos torcer para que o Crespo possa fazer um bom trabalho, para que o Crespo possa fazer boas atuações e acertar o time o mais rápido possível. Quer ver outro recado que o Crespo passou? Ele deixou claro que ele vai precisar de reforço, gente. Mas como? Lembra que o Crespo pediu também um defensor. E eu acho que depois da atuação do Sabino, está cada vez mais claro que esse jogador nem era para estar no São Paulo, né? A atuação do Sabino desastrosa, algo assim para se esquecer. Muito ruim mesmo a atuação do Sabino. E a gente lembra que o Sabino, estando no elenco, uma hora a gente vai precisar usar. Eu sempre falo que você ter jogador ruim no elenco é difícil, é complicado, porque uma hora você vai precisar usar, você vai achar que ele é peça que dá para ser utilizado. E o Crespo sofreu com isso agora. Então o São Paulo precisa trazer um defensor o mais rápido possível. Como? Não sei, mas precisa trazer para não depender de Sabinos da vida. Apesar do que o Crespo pode colocar Ferrarese, Arboleda e Alan Franco. Ah, mas a saída pela esquerda fica comprometida. Vamos pensar primeiro em defender pela esquerda. Ele acha que ele é muito mais do que ele é, então vamos pensar primeiro na defesa, depois a gente pensa num time construindo desde o seu goleiro. Por falar em defesa, o nosso gloriosíssimo Brian Caraballi está desesperado para jogar no São Paulo. Ele está assim alucinado. Ele conversou com o seu staff, segundo a informação do Alexander Vieira. O staff do Brian Caraballi está tentando liberar o jogador do Barcelona de Guayaquil a todo custo para jogar no São Paulo. Por mais que o São Paulo já tenha dado como encerrado oficialmente as contratações, ele está completamente desesperado para jogar no São Paulo. Ele vê que é a oportunidade da vida dele. O pessoal está trabalhando lá para tentar a liberação junto ao Barcelona de Guayaquil, mas não é fácil essa liberação. O Barcelona quer dinheiro, quer fazer dinheiro, principalmente sabendo que é para um time que está hoje atuando, que é para um time do futebol brasileiro, perdão. Então, quer sim um dinheiro, quer sim um cascaio, quer sim uma bufunfa para poder liberar o jogador. Vamos ver aí até onde vai. Será que vale o investimento no Brian Caraballi? Tá louco para jogar no São Paulo, hein? Tá louco para jogar no São Paulo. Outro que tá louco para jogar pelo São Paulo, e esse tá no São Paulo, a gente já falou dele aqui, mas vamos só trazer essa informação, é o Lucas, que treinou neste domingo, mas ainda é dúvida para o jogo contra o Bragantino.
O Lucas treinou com a equipe, treinou sem restrição, mas ainda não sabe se consegue ser relacionado ou não. O treino de hoje e amanhã serão fundamentais para saber se o camisa 7 do Tricolor estará à disposição. Um que é certeza que volta é o seu xará, não o seu xará aí do outro lado, o xará do Lucas. O Lucas Ferreira, que volta para o time, deve ser relacionado frente à equipe do Bragantino. Esses foram os assuntos de hoje. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, que a sua participação, você sabe, é sempre muito importante. Tá bom? Forte abraço, valeu demais. Mais uma vez, uma boa segunda, boa semana